falar um pouquinho sobre a escala de Coma de Glasgow revisada, revitalizada, atualizada, depois de 40 anos, sobre essa pegada aí do Glasgow, né? Diz que mudou, o que mudou, parece que muda, mas na prática mesmo, o que será que está acontecendo com essas coisas, né? Tem bastante gente da área da saúde aí com dúvida ainda como fazer essa nova avaliação da escala de Coma de Glasgow, se já pode aplicar já, quando é que vai usar, como é que vai ficar, né? Então vamos convidando o pessoal aí para poder participar. Quanto mais gente tiver essa informação, melhor. A escala de Coma de Glasgow, ela não serve apenas para a graduação da gravidade do trauma, né, pronencefrálico. Não, ela serve para outras coisas, tá? Então vamos começar falando sobre o que é a tal da escala de Coma de Glasgow, né? E por que ela teve essa tal dessa revisão, tá? A gente não vai tomar muito do tempo, beleza? Podem participar, fala, comenta aí as coisas, comenta as principais dúvidas, as dificuldades de vocês, para a gente poder, de repente a dificuldade que você tem enquanto profissional é a mesma dificuldade que o colega também tem, né? Então a gente expor isso para o maior número de pessoas, só quem ganha é o nosso principal objetivo, é o nosso paciente, beleza? A escala de Coma de Glasgow, ela foi desenvolvida na cidade de Glasgow, né, cara, a terceira maior cidade do Reino Unido, em 1974, né? É uma cidade que fica na Escócia, e lá no departamento de neurocirurgia da Universidade de Glasgow é que se desenvolveu a escala de Coma de Glasgow. E era uma coisa muito local, mas já em 1980 a gente já teve a primeira manifestação disso a longa escala, né, cara? Então o ATLS de 1980 ele já previa que pacientes politraumatizados deveria ser aplicada a escala de Coma de Glasgow para poder avaliar o nível de consciência desses pacientes aí, tá? Então levou um certo tempinho, mas ainda pensando em nível global, né, cara, ainda foi rápido. E hoje a gente já conta aí com aproximadamente 80 países, na verdade mais de 80 países já utilizam a escala de Coma de Glasgow, para você ver como é uma coisa assim que disseminou. E das várias formas de você fazer a avaliação do nível de consciência, com o Glasgow é sem dúvida a mais prática, a mais rápida, a mais simples e a mais universalizada, tá? Então, eu consigo pontuar de várias formas essa escala, né? Dividindo aí entre abertura ocular do paciente, melhor resposta verbal, melhor resposta motora, tá? E definir no nível numérico qual é a qualidade do nível de consciência desse cara, tá? Porque uma coisa é dizer, o paciente está alerta, está contactuando, tá, mas do quanto ele contactua, eu consigo mensurar se é uma contactuação, né? Se ele está realmente orientado, lúcido, em tempo, espaço e pessoa, ou daqui 10 minutos, se ele começar a ficar confuso, como é que isso aconteceu, o que mudou de fato. Então essas coisas aqui, a escala por essas informações é que o Glasgow acaba sendo tão universalizado. E a escala de Glasgow, então, na abertura ocular ela pontua de 4 a 1 ponto, tá? Onde 4 pontos o paciente tem uma abertura ocular espontânea, tá? 3 pontos ele tem uma abertura ocular sob resposta verbal, né? Eu dou um estímulo verbal para ele e ele abre os seus olhos. E com 2 pontos o paciente tem uma resposta à pressão. Então eu faço um estímulo que no passado já foi chamado de estímulo doloroso, mas hoje a gente entende que é um estímulo por pressão, tá? E quando mesmo depois do estímulo por pressão ele não tem resposta nenhuma, a sua pontuação é de 1 ponto, né? Ele não tem resposta nenhuma, ele ganha 1 ponto aí na sua abertura ocular. No entanto, embora a abertura ocular, pegar só esse exemplo, que é o mais simples de todos, ela tem uma variação importante de pontuação ali, eu preciso definir alguns critérios. Então eu não posso chegar, por exemplo, num paciente e chegar já pegando nele. Não posso chegar no paciente já gritando com ele, já fazendo estímulo doloroso. Por quê? Porque se eu faço isso, eu já queimo a minha escala de Coma de Glasgow, tá? Então, nesse primeiro momento da live, a gente vai traçar o perfil da escala, como fazer, e aí depois a gente fala o que de fato mudou, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar, né? Verificar, ver o que está acontecendo.
quais são os fatores aqui que podem estar interferindo nessa minha avaliação da vítima, né? De repente eu chego numa vítima que está com capacete. Pô, se o paciente está com capacete, será que ele vai me ouvir da forma que ouviria, né? Que estaria ouvindo sem impedimento, se não tivesse com capacete, né? Se, pô, sei lá, de repente o paciente é surdo e eu faço um estímulo verbal para o paciente, ele não responde o estímulo verbal, tá? Como é que ele responderia se ele não tem, né, essa qualidade aí para ele? Então são algumas coisas que eu preciso buscar ao meu redor. Primeira coisa que eu vou fazer então é verificar quais são as coisas que estão acontecendo, o que pode estar acontecendo, quais as possíveis interferências. Depois que eu faço essa verificação, aí sim eu vou me aproximar do doente e quando eu me aproximar eu vou começar a observar o que ele consegue fazer de movimento espontâneo. Se ele já está por si só abrindo seus olhos, ou se ele já está por si só mexendo os seus braços. Vou comparar um hemicorpo com o outro. E essa observação eu não preciso demorar muito, 10 segundos já é o suficiente para poder, o tempo de eu chegar até essa vítima, né, e ver se tem essas manifestações aí, essas respostas. Eu faço essa observação geral do ambiente e do próprio paciente, e aí depois é que eu vou fazer a nossa intervenção ali, que eu vou fazer um estímulo verbal, né? E se esse estímulo verbal, sonoro, alto, não for suficiente para ter a resposta desejada, seja na abertura ocular, ou na resposta verbal do doente, ou na resposta motora do paciente, se eu não conseguir isso, eu vou partir para um estímulo doloroso. E esse é um ponto que eu acho que merece um destaque especial aí. Quando eu fizer esse estímulo doloroso para o doente, é importante eu buscar pontos específicos de dor. Por exemplo, isso vocês já sabem, mas é importante ressaltar. Estímulo doloroso é diferente de agressão, tá? Não pode de jeito nenhum, nenhum profissional pode se chamar de profissional se confundir esse tipo de coisa. Torção de mamilo, tapa na cara, dedadas, isso aí é agressão, isso aí ninguém sabe o que está fazendo quando faz esse tipo de coisa, além de ser crime, tá? Agressão interpessoal é crime, tudo bem? Então, sem violência, tá? A gente vai fazer estímulo de dor no paciente. Primeiramente, caneta, leito ungueal, pressão. Quanto tempo de pressão? 10 segundos de pressão, limite máximo de dor que você conseguir. O paciente não apresentou resposta de extremidade, pressão, leito ungueal, outro membro, porque o paciente pode estar hemiparético, pode estar com uma lesão de plexo em um dos membros superiores. Então o ideal, faz estímulo no outro membro, tá? Na outra extremidade distal. Sem sucesso, vamos partir para os estímulos de dor centrais. Pinça de trapézio. Mais uma vez, 10 segundos de pinça de trapézio aí. Estímulo central, trapézio, 10 segundos. Sem sucesso, posso optar ou pelo trapézio ou pelo estímulo supra-orbitário, tá? Então, supra-órbita do paciente, faz estímulo, 10 segundos, pressão forte. É supra-órbita, não é em órbita, tá? Não vai apertar o olho do paciente. Você tem uma lesão, é um risco de lesão ocular enorme. Então, é estímulo em sobrancelha. Palpa aqui acima da glabela e faz a pressão por 10 segundos. Esse é o jeito mais correto de você fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow, porque assim eu minimizo falsos positivos ou falsos negativos. Vítima que eu já chego pondo a mão, eu não sei se tem resposta ocular espontânea, acabo perdendo esse achado, né? Bom, seguindo então, de abertura ocular é basicamente isso, e o raciocínio do atendimento vai seguir para as outras verificações também, né? Para verificação da resposta verbal e para verificação da resposta motora, tá? Depois que eu estimulei por 10 segundos, eu vou pontuar qual é a melhor resposta possível. Vamos dar um exemplo? Eu pego um paciente agora, uma colisão automobilística, enfim, e esse paciente eu percebo que ele tem uma abertura ocular espontânea, o paciente consegue conversar comigo, tranquilo, ele está contactuando, a gente conversa, eu pergunto para ele, perguntinhas básicas do APH. O método
gringo, né, a tradução livre do inglês me pediria para perguntar o que para o paciente? Qual é seu nome, que mês nós estamos e qual é a sua idade. No entanto, não adianta perguntar para o paciente uma coisa que eu não sei a resposta, né? Se eu chego para uma vítima que eu não tenho a menor ideia de quem é e pergunto qual é o seu nome e ela me falar Zezinho, cara, eu sou obrigado a acreditar, porque eu não sei se a resposta é apropriada ou não, né? Chega para um paciente feminino, pergunto qual é o seu nome, ela me fala João, eu sou obrigado a acreditar, porque eu não sei qual é a resposta certa. Então eu tenho que perguntar coisas que eu sei qual é a resposta certa, né? O que é o legal, tá? Na prática do APH brasileiro a gente acaba vendo que tem mais resultado. Perguntar o nome completo da vítima, porque a vítima pode se confundir, mas o nome completo ela vai saber, tá? Então o nome completo da vítima e se ela sabe o que aconteceu, tá? Porque quando você chega numa avaliação, ou você chegou e tá no APH e tá vendo a cena, ou você tá no intra-hospitalar e te passam a cena. Quem trouxe essa vítima te fala o que aconteceu, seja transeunte, familiar ou própria equipe do APH. Quando a gente pergunta o nome completo da vítima, né, e se ela sabe o que aconteceu, se ela perdeu a memória, se ela vomitou, se ela teve crise convulsiva, se ela, né, se ela consegue responder essas perguntas de forma assertiva pra gente, ela está orientada. Agora, se no meio dessas respostas ela passa alguma desconfiança, aí ela está confusa, tá? O confuso é aquele cara que responde para você o que você pergunta, mas eventualmente ele dá umas respostas equivocadas. Então, como é o seu nome? Ai, como é que é meu nome mesmo? Putz, nossa, não lembro como é que é meu nome. Não sei. Não, meu nome é Luiz. Não, meu é Gilberto. Putz, não sei, né? Então, esse momento é um momento crítico, né? É um momento importante de você definir. Um ponto na escala de coma de Glasgow varia muito. Muda o prognóstico do paciente. De 9 ele cai para 8, eu já tenho que fazer uma via aérea avançada para o paciente, tem que enfiar um tubo na garganta dele, tá? Então é uma escala simplificada, mas não é simples, tem suas pegadinhas aí. Ao passo que o paciente em resposta verbal ali, que tem palavras impróprias, né, ele receberia 3 pontos nesse quesito. Então, esse paciente com palavras impróprias é aquele cara que de forma nenhuma responde o que você pergunta. Você pode perguntar o que você quiser para ele, mas ele está literalmente viajando na maionese, está longe, está em outro planeta, tá? Ou às vezes o paciente está numa crise tão de estresse traumático tão importante que ele só grita, né? Ai, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Você pergunta para ele, tá doendo em algum lugar? Ele fala, tô com dor. Você fala, ah, legal, tem resposta apropriada. Onde mais que dói? Tô com dor. Não, mas como é seu nome? Tô com dor, tô com dor. Meu, o cara tá completamente com palavras impróprias. Ele não tem linha de raciocínio para poder conversar, tá? Com sons incompreensíveis, aquele paciente que está gemente, né? Que ele até fica... ele geme, ele balbucia alguma coisa, ele tenta falar com você, mas ele não consegue. É incompreensível o som que vai sair da boca dele. Então, para esse paciente, 2 pontos para ele. Se tiver ausente, não fala de jeito nenhum, nem esboça um tipo de som, aí sim, 1 ponto nesse quesito para ele, tá? Na avaliação motora do doente, a gente já vai avaliar outros aspectos aí. Então, peraí, primeira coisa, o paciente obedece a comando? Legal. Qual que é a técnica correta de verificação? Senhor, aperta a minha mão. Aí pede para ele apertar a mão com força, tá? Se ele obedecer a comando, positivo. Tentei num membro, não tive resposta. Tento no outro. Como eu disse, posso ter uma lesão de membro aí, né? Não uma lesão neurológica. Então, faço essa compressão aí no outro membro. Ah, um membro deu positivo, o outro membro deu negativo. Qual a pontuação que eu vou colocar? Sempre, sempre, sempre a melhor resposta, tá? Peguei um paciente agora que não consegue responder ao comando numa perna, mas responde na outra, responde a comando. É a melhor resposta dele. Peguei um paciente agora com trauma raquimedular importante, com TCE associado, trauma de face associado, que está apresentando uma tetraparesia, uma tetraplegia. Não mexe, não sente direito os braços nem as pernas. E aí, tenho como avaliar? Na opinião de vocês, dá para avaliar esse tipo de paciente, sim ou não?
Na dúvida, né? E aí? Avalio? Claro que avalio, gente. Tudo dá-se um jeito. Senhor, pisca. Tá me ouvindo? Pisca. Se você estiver me ouvindo, pisca 2 vezes agora. Ah, respondeu positivo, né? Ou, não tive resposta. Senhor, mostra a língua para mim. Se ele conseguir mexer o olho, a boca, a língua, já está ótimo, ele está obedecendo a comando, tá? Então, senhor, mostre os dentes, né? Muito comum a gente fazer isso na escala de Cincinnati, por exemplo, pedir para abrir os dentes, né? Misturando os assuntos aqui, uma interdisciplinariedade, mas é uma avaliação, faz parte da avaliação neurológica esse tipo de comportamento também do paciente. Obedeceu ao comando, ok. Outro quesito, né? Vai ter 6 pontos nessa parte de abertura de resposta motora. Outro quesito, então, vai ser a questão do paciente conseguir ter uma resposta apropriada a estímulos de pressão. Então, eu faço estímulo de pressão e ele localiza, ele sabe onde está esse estímulo de pressão, né? Então, fiz a pressão no dedo dele, ele vai com a outra mão, tenta tirar, então ele sabe onde está, tudo bem? Para 4 pontos, o paciente ele tem uma flexão de membros, né, sobretudo de cotovelo. O grande X da questão aqui em resposta motora é o cotovelo, né? Nesse ponto, o que é? Ele consegue fazer uma flexão normal desse cotovelo, ele traz o membro buscando se desvencilhar da equipe e tudo mais. Ele tem, assim, dá para imaginar que tem noção do que está fazendo nessa contração de cotovelo, nessa flexão de cotovelo? Se sim, ele ganha 4 pontos. Se não, se é uma flexão estereotipada, geralmente após um estímulo doloroso, então eu faço estímulo de pressão de leito ungueal para ele, e aí o paciente, ao invés de localizar ou tentar se desvencilhar, não, ele dobra o cotovelo e vai puxando ele para a linha medial o máximo que ele puder, um processo que antigamente era chamado de decorticação, né? Significando aí que o córtex cerebral, a substância cinzenta, está lesada. Esse paciente, cara, é grave, então eu tenho aí para ele uma flexão anormal de cotovelos, e o paciente vai ganhar 3 na escala de coma de Glasgow nesse ponto aí. Mais grave do que isso ainda, se ele não fizer uma flexão, mas ele fizer uma extensão, então ele tem uma extensão importante de cotovelo, estende mais do que deveria, de forma anômala, né, puxando isso para longe do corpo, o que antigamente era chamado de descerebração e agora é chamado de extensão anormal de cotovelos, tá? É sempre bom a gente pensar no cotovelo como um fator diferencial aí para poder facilitar o nosso atendimento. Agora, peguei o paciente que não tem resposta nenhuma, opa, esse paciente ganha 1 ponto, resposta ausente. Falamos sobre os 3 quesitos: abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. O que eu quero que grave na cabeça de vocês? Que se eu não consigo avaliar, eu não pontuo. E para não pontuar, eu tenho que colocar como 1 ponto mais o motivo do porquê eu não consegui. Vamos pegar aquele mesmo paciente? Trauma de face, TRM, TCE grave, né? Que teve no trauma de face uma fratura de órbita, tá com edema periorbital, tá com o olho desse tamanho, fechado os dois, um grande edema, enucleação, sei lá, destruiu com o olho dele, caiu contra uma porta de vidro e ficou inteiro destruído. Esse paciente, eu tenho como avaliar a abertura ocular dele? Não. Então o que eu faço? Abertura ocular ausente, dou 1 ponto, porque eu não pude avaliar. Então, 1 ponto INT. Se ele tivesse com todas as respostas perfeitas, a única alteração fosse a abertura ocular, o Glasgow do cara jamais seria 15, tá? Porque eu não consigo pontuar a abertura ocular do paciente. Ele tem resposta mínima em abertura ocular. Então o paciente está perfeito, está pleno nas suas condições. Ele ganha 6 de movimento, mais 5 de verbal, ele está com 11, e mais 1 de ocular. Glasgow 12 NT. Por que o NT? Porque não tive como avaliar, não tem ponto a parte de abertura ocular. E o mesmo se aplica para as outras coisas. Paciente com resposta verbal ausente porque está entubado, né? É um paciente Glasgow 10T, está entubado, não tem como avaliar. Ele pode estar abrindo o olho em coma vigil,
senhor, mesmo entubado, pega a minha mão, aperta, pisca, balança a cabeça, faz que sim, faz que não, responde perfeito para tudo, ok, Glasgow 10T. Paciente que está, sei lá, está curarizado, né? Então fiz droga sedativa para o doente, não tem como avaliar nível de consciência com a escala de coma de Glasgow. Nenhum paciente que fez uso de substância depressora do sistema nervoso central, seja ela um midazolam, uma succinilcolina ou cachaça em excesso, tá? Esquece a escala de coma de Glasgow. Encerramos o assunto escala de coma de Glasgow. Legal, beleza, perfeito. Agora, o que mudou? Né? Que mudou. O que mudou? Eram feitas avaliações separadas entre várias coisas. Uma delas, a escala de coma de Glasgow, e a outra coisa delas era uma tomografia de crânio computadorizada, e a outra coisa que avaliava era a fotorreagência pupilar, beleza? Então eram coisas que estavam, permeavam o mesmo assunto, mas eram escalas separadas, tá? O que foi descoberto agora com um super estudo muito importante, tá? Feito pela Lancet, né, um dos maiores jornais que tem aí, que publicou agora em abril. Bom, o que surpreende tudo, né, o que surpreendeu 80 países, foi a praticidade, foi a simplicidade com que fizeram essa junção entre as coisas. Isso nos trouxe a uma nova escala, não é a escala de coma de Glasgow, é uma nova escala, a escala de coma de Glasgow P, que é da pupila. Então a escala de coma de Glasgow pupilar. Nessa escala, o que está preconizado? Bom, vou pegar uma vítima agora, vou fazer toda a escala normal, como se eu estivesse fazendo ela antigamente, né, vamos dizer assim, antigamente, e quando eu fizer a fotorreagência pupilar, ou seja, pego meu foco luminoso, abro o olho desse paciente, jogo na pupila e a pupila contrai, isso se chama fotorreagência pupilar positiva, tá? Fiz isso, teve contração, ok, tem fotorreagência presente, nada muda. Faço isso no outro olho, mais uma vez, fotorreagência pupilar presente, nada muda. Está presente bilateral, ok, continua o Glasgow como estava. Então, se anteriormente o paciente tinha, vamos dar um exemplo, não tem resposta ocular, não tem resposta verbal e não tem resposta motora. Quantos pontos o paciente tem? 3 pontos na escala de coma de Glasgow. Apliquei o estímulo pupilar, nada acontece com o paciente. Continua com 3 na escala de coma de Glasgow, tá? No entanto, vamos pensar que a vítima é mais grave, que teve alteração aqui, né? Se a gente lembrar um pouquinho mais de neuroanatomia, teve alteração no terceiro par craniano. Então, o nervo oculomotor, né, responsável pelo movimento ciliar dos músculos do olho e da pupila. Se eu tive alteração nesse nervo, que fica situado ali próximo dos gânglios da base do encéfalo, então, se eu tive alteração nisso daí, quer dizer que foi uma lesão muito mais profunda do que eu imaginava. Tá? Isso significa que, se eu pego esse paciente Glasgow 3, jogo foco luminoso nele, e ele tem uma alteração de fotorreagência em uma pupila, ele perde 1 ponto. Se ele tem alteração de fotorreagência nas 2 pupilas, ele perde 2 pontos. Isso é muito simples, é muito fácil de entender, e colocando isso numa projeção geométrica para poder ver o risco de morte desse paciente em 6 meses, chocou a comunidade científica mundial. Tá? Recapitulando então, para poder ficar bem claro, o paciente Glasgow 3 tem problema na pupila. Se for em uma pupila ruim, ele perde 1 ponto, 2 na escala de coma de Glasgow. Se for nas 2 pupilas, ele perde 2 pontos, fica com 1 na escala de coma de Glasgow. Né? E ficando com apenas 1 ponto na escala de coma de Glasgow, é onde gera o maior número de viagens possíveis, porque ao longo da eternidade, tudo que foi falado sempre foi: escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15. Escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15. Eu tenho adaptação dela para o nível pediátrico e sempre vai de 3 a 15. Tá?
Agora, quando eu atualizo e falo que não, peraí, se eu colocar a pupila ruim, eu perco ponto, e a escala pode ir de 1 a 15, isso gera um pouco de mal-estar, né? Dói até o ouvido. Ai, Glasgow 1, ai, Glasgow 2, peraí, como assim Glasgow 1 ou 2, cara? Né? Mas isso é possível a partir dessa atualização, tá? Então essa foi a mudança. O que ficou decidido pela comunidade científica mundial? Que é o que realmente importa, tá? Cara, é uma mudança de prognóstico. Significa que o paciente com Glasgow 3, que tem as pupilas boas, ele vai viver mais do que o paciente que está com Glasgow 3 e com as duas pupilas ruins, que foi para Glasgow 1. Simples a matemática, né? Então esse cara, Glasgow 1, é mais grave do que o paciente no Glasgow 3. E particularmente falando, essa escala ela se aplica bem para as vítimas graves. Porque o paciente Glasgow 15, cara, ele tem resposta pupilar ótima. Todo trauma leve ou até moderado, a pupila não vai ser o foco da avaliação. O foco da avaliação da pupila é quando tem pacientes graves, né? Então isso que é bacana ressaltar aí. Então, nessa tabela, vamos dar um exemplo. Eu pego um paciente hoje, com 15 anos de idade, e que tem um trauma leve, com Glasgow 15, a probabilidade desse paciente morrer em 6 meses, tá, é de 1%. Então o paciente de 15 anos hoje tem um trauma leve e está num Glasgow 15, em 6 meses ele pode morrer. Pode, claro que pode. Pelo trauma, a chance é de 1%. Eu particularmente achei esse número alto. A cada 100 traumas desses que a gente pegar, um vai morrer. Caramba, cara, é muita coisa. Para mim é muita coisa. Mas é o que diz o estudo. Ao passo que, se eu pegar um paciente hoje de 85 anos, que teve um trauma, Glasgow 3, sem fotorreagência pupilar bilateral, né? Então fica com 1 na escala, a chance desse cara morrer em 6 meses é de 100%. Com certeza o cara vai morrer. Olha que tamanho de estudo, que prospecção que é feita de nível mundial para esse tipo de achado. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante. É um dado muito importante mesmo. Vale lembrar que são estimativas, são porcentagens. Tá? Então não quer dizer que vai morrer mesmo, né? Mas nos seus extremos. Agora, é uma porcentagem. A sua vítima, você não sabe em qual classificação que ela está. Tá? Então isso é bacana a gente deixar claro também. Uma outra coisa que a escala prevê aí é a combinação dessa escala pupilar com uma escala tomográfica. Então eu faço a tomografia de urgência no meu doente e aí eu vou avaliar aí algumas questões ali, né? Então, por exemplo, eu vou buscar lá qualquer paciente, qualquer tipo de hematoma intracerebral, tá? Sobretudo HSA traumática, tá? Hemorragia subaracnoide, está mais comumente associada com ruptura de aneurisma, né? Então tem até a escala de Fischer que avalia isso daí. Agora, quando tem uma HSA traumática, cara, a pancada foi feroz mesmo, destruiu a cabeça do cara para poder sangrar nessa profundidade, né? Geralmente os sangramentos por trauma, eles estão mais associados a traumas epidurais, né? Lá em cima das meninges lá. Agora, quando eu tenho um HSA subaracnoide, bem próximo do cérebro, HSA é importante mesmo, né? Esse tipo de sangramento. Teve uma HSA ou qualquer tipo de hematoma intracraniano, eu vou conseguir colocar uma nova classificação. A minha tabela vai mudar. Se você reparar lá posteriormente, eu tenho 3 tabelas postadas ali. Tabela A, tabela B e tabela C. Por quê? Na tabela A, é isso que a gente está falando até agora. A prospecção de sobrevivência do cara, até 6 meses depois, com avaliação pupilar, com o eixo idade e com o eixo escala de coma de Glasgow. Agora, quando eu pego o paciente e, além da escala pupilar, eu faço uma tomografia de urgência sem contraste e tenho a sua resposta com sangramento, a tabela muda. Os valores numéricos são outros. Então o cara que poderia sobreviver em 50%, tendo alteração na tomografia, ele vai sobreviver em 40%, 30%. Entendeu? Para isso que existe a tabela. Agora, quando a gente pega o paciente aí e tem
essa alteração de hematoma intracraniano, ou qualquer tipo de hemorragia intracraniana, é uma prospecção. Se ele tiver, além do trauma intracraniano, uma outra lesão, que é um edema cerebral importante, com apagamento dos núcleos da base, né, os gânglios basais aí, o pessoal da neuro chama isso de swelling, né, então um edema cerebral traumático, então significa que teve um inchaço nesse cérebro, né, nesse encéfalo, bateu tão forte que inchou, igual quando a gente bate o dedinho na quina da mesa, quando incha você fica preocupado, se não inchar tá de boa, é ou não é? Se inchar, você fala, porra, quebrei o pé, né? Tá doendo, mais. Então, no cérebro também, inchou, quer dizer que o trauma foi maior, tá? Então, isso precisa de uma atenção especial. E aí, eu tenho a classificação na tabela C. Na tabela A, então, para poder ficar claro, eu tenho essa escala pupilar sem lesão nenhuma na tomografia. Na tabela B, eu tenho uma lesão na tomografia. Ou ele está inchado, ou ele está com sangramento. Na tabela C, eu tenho os dois achados. Ele está, além de estar inchado, ele está com sangramento. Tá? Então tem um aumento importante da pressão intracraniana aí do paciente e a chance de sobrevivência dele vai ser cada vez menor. Vale a pena lembrar que o próprio processo de inchaço ou de hematoma vai gerar uma compressão do pedúnculo uncal, né, desse paciente. Eu falei difícil agora, hein, gente? Calma. Por onde passa o nervo. Então, a artéria alimentadora do nervo vai ser comprimida, vai parar de fornecer oxigênio para esse nervo, o terceiro nervo, né, o terceiro par craniano, o nervo oculomotor. Parei de alimentar o nervo, o nervo vai dilatar, né? Então a chance do paciente ter uma midríase importante nesses casos é extremamente séria, né? Tem essas três escalas aí, tem 3 tabelas que eu vou ter que seguir. Escala de coma de Glasgow adaptada e tudo mais, são essas as principais alterações. Para poder encerrar a live de hoje e deixar vocês tranquilos aí, o que é importante? A nova revisão da TLS 10, publicada este ano, 2018, ela não mistura as escalas. O TLS 10, publicado em 2018, ele ainda trata a escala de coma de Glasgow, é uma coisa, a avaliação pupilar é outra coisa, e a avaliação tomográfica é outra coisa, tá? Não sei se no ano que vem, ou talvez no próximo, haja algum tipo de revisão, algum anexo a essas informações. Mas é fato que no presente o ATLS não mistura isso. Quer dizer que você pode utilizar a escala de coma de Glasgow pupilar, mas você não deve, tá? Por quê? Porque os treinamentos em ATLS ainda não foram atualizados para isso, beleza? Inclusive, pode compartilhar esse vídeo aí para todo mundo que você conhecer. Eu convido os instrutores de ATLS a virem nos falar mais sobre isso, né? Porque isso é uma atualização que ainda não veio pro ATLS, mas veio para a escala de Glasgow, tá? Então, eu posso utilizar a escala de coma de Glasgow pupilar tranquilo, mas eu tenho que descrever que ela é a escala de coma de Glasgow pupilar e ela vai de 1 a 15 e que eu tenho um prognóstico do paciente X. Ou eu posso trabalhar com a escala de coma de Glasgow como eu já estava acostumado, como eu já fazia a vida inteira, e ninguém vai me achar menos profissional por isso. Tá? Ai, olha lá, aquele cara não tá atualizado. Nossa, aquele enfermeiro, aquele médico, aquele socorrista, aquele não sei o que, ele não sabe o que ele tá falando. A escala mudou, a escala mudou. Calma, não é bem por aí, tá? Então, essa revisão veio para poder melhorar aí a questão da avaliação do trauma crânioencefálico como um todo, né? Afinal, a escala de Glasgow foi feita para isso. A gente que banalizou a escala e transformou ela no nível de consciência geral. Então hoje o cara interna na ortopedia para fazer uma exerese de hallux valgo eletiva, né, arrancar o joanete, e aí fala lá, Glasgow 15, mas peraí, cadê o trauma dele? Onde é que está o trauma para eu poder usar Glasgow? Né? Então a gente banalizou um pouco essa escala, mas fica a ressalva aí, ela é importantíssima para poder fazer a atualização periódica do doente aí, principalmente com relação à perspectiva de sobrevivência do doente, beleza? Pessoal, o que tinha para passar de informação é basicamente isso.
peço de verdade que vocês compartilhem essa live, mostrem para as pessoas o que está acontecendo de atualização. Eu acho que tem alguns pontos aí até polêmicos, que são muito importantes, que sejam colocados em pauta de discussão, tá? Não existe evolução no cuidado se só um souber. Não dá, tá? Qualquer atendimento ele vai ser em equipe. Então, repassa isso para todo mundo que trabalha na área, todo mundo que quer trabalhar na área. A gente precisa de profissionais, tá? Atendimento sem conhecimento é mera boa vontade. E boa vontade por boa vontade, cara, devolve tudo para as freiras que com certeza vão ter mais boa vontade do que você ou eu, tá? Então, tem que ter conhecimento, tem que ter um conhecimento científico sólido aí, beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, posta aí nos comentários, posta na página, a gente vai discutindo esses assuntos com base científica forte. Beleza? Valeu, brigadão!